Há mais de 10 anos, o cientista japonês Tashuki Nakagaki realizou um experimento interessante em seu laboratório na Universidade de Hokkaido. Ele construiu um pequeno labirinto, semelhante àqueles usados para testar a memória e os sinais de inteligência em roedores. Na entrada do labirinto, o professor colocou um pequeno pedaço de um fungo comum de bolor e na saída um cubo de açúcar refinado. Em condições naturais, os fungos crescem ao redor de uma rede circular e simétrica de filamentos. No entanto, o fungo Physarum policifolum se comportou de maneira muito estranha. Sentindo o cheiro do açúcar de longe, ele decidiu se deliciar com a iguaria e lançou seus brotos pelo labirinto. Em cada encruzilhada, os filamentos do fungo se bifurcavam, preenchendo o espaço do labirinto. Aqueles brotos que chegavam a um beco sem saída voltavam e procuravam um caminho em outra direção. Após 4 horas, os filamentos do fungo preencheram todos os corredores do labirinto, e algumas horas depois, um deles encontrou o caminho até o açúcar. Na segunda etapa do experimento, o cientista arrancou um pequeno pedaço do filamento do fungo que participou do teste e o colocou no início de um labirinto semelhante, com um cubo de açúcar na saída. Logo após o início do experimento, começaram os milagres. O filamento imediatamente lançou 2 brotos que começaram a crescer rapidamente. O primeiro fez um caminho direto até o açúcar, sem curvas extras. E o segundo simplesmente escalou a parede do labirinto e atravessou em linha reta pelo teto, sem perder tempo vagando até o objetivo. O experimento foi repetido muitas vezes, com diferentes labirintos, mas o resultado sempre foi fenomenalmente o mesmo. Os cogumelos não apenas memorizavam o caminho mais curto até o objetivo em nível instintivo, mas faziam uma escolha consciente, resolvendo a tarefa proposta de maneira não trivial. E como não pensar que isso é uma evidência das habilidades intelectuais especiais dos representantes do reino dos cogumelos? Na sua época, esse experimento causou muito alvoroço no mundo científico. Seus resultados foram publicados em revistas de prestígio, incluindo uma revista científica. Mas o professor Tashuki não pretende parar por aí. Cerca de 1 ano atrás, ele provou que os cogumelos são capazes de planejar estradas e rotas de transporte de forma muito mais eficiente do que engenheiros profissionais. O cientista colocou comida em um mapa do Japão, marcando as principais cidades. Na capital do Japão, foram colocados cogumelos, que em menos de um dia recriaram uma cópia exata da rede ferroviária ao redor de Tóquio. Veja só quanto tempo e esforço os engenheiros gastaram projetando as estradas do Japão. E aí, uns cogumelos resolveram essa tarefa em menos de um dia. O professor não para de elogiar a inteligência dos cogumelos, explicando que conectar algumas dezenas de pontos entre si não é muito difícil, mas fazer isso de forma eficiente e mais econômica é bem complicado. Mesmo assim, os cogumelos fizeram o trabalho muito bem. E não foi só no mapa do Japão. Mais tarde, experimentos semelhantes foram realizados nos mapas da Espanha e da Inglaterra. Desta vez, os cientistas obtiveram modelos precisos das redes de rodovias, que em alguns casos incluíam expansões e alterações feitas recentemente devido ao planejamento inicial não otimizado. Hoje, o professor Tashuki continua trabalhando com os fungos e explorando sua inteligência surpreendente. Em seu laboratório na Universidade de Hokkaido, ele tenta transferir as habilidades incríveis dos fungos para um modelo computacional. O cientista acredita que os resultados de seu próximo experimento ajudarão no futuro a construir redes de informação eficientes e rápidas. Vamos concluir com base nas informações sobre a inteligência dos fungos. Para quem ainda não está por dentro, assista no canal Playlist Hydro. Em primeiro lugar, os fungos têm uma capacidade incrível de reconhecer diversas substâncias à distância. Vale notar que eles não possuem um sistema olfativo. Em segundo lugar, eles têm memória e inteligência. Onde ele está localizado e como funciona, só podemos supor e fazer conjecturas. Segue o comentário de Dimitri que enviou a notícia. Para comparação, os parasitas físicos, que se instalam no corpo quando a pessoa se alimenta de comida lixo desde a infância, não saem do corpo tão facilmente e desempenham o papel de interface para comunicação, alimentação e interceptação de controle por parte da entidade infernal. Concordo plenamente com ele nisso. Ou seja, a inteligência dos fungos pode estar localizada em um análogo de egregor, que provavelmente está em simbiose com entidades energéticas que parasitam o ser humano. Também é possível supor que os fungos possuem um análogo ao cérebro, que aumenta sua potência à medida que sua massa cresce, neste caso, dentro do corpo humano.
e, como consequência, em algum momento passa a ter a capacidade de influenciar o desejo do hospedeiro e até mesmo submeter à sua própria vontade. Essa possibilidade é conhecida por nós a partir de declarações de cientistas de anos anteriores, de que, por exemplo, vermes têm a capacidade de formar preferências alimentares em uma pessoa, ou seja, impor o desejo da pessoa justamente pelos alimentos de que os vermes precisam. E só para vocês saberem, os esporos de fungos têm um tamanho muito pequeno e, em condições favoráveis, podem ser armazenados não apenas por anos, mas por décadas. Dessa forma, se houver vontade, é possível infectar qualquer quantidade de pessoas através de produtos que ficam armazenados por muito tempo. Por exemplo, ao comer nozes, biscoitos, conservas ou outros alimentos. E de repente, sentindo na boca o gosto de mofo ou de alguma outra substância forte, geralmente nem cuspimos essa comida, apenas mastigamos e engolimos, esperando que a parte estragada do produto seja insignificante. No entanto, em uma única noz dessas pode estar armazenada uma quantidade criticamente grande de esporos de um dos tipos de fungos mortalmente perigosos. Esses esporos podem ser adicionados aos biscoitos ocasionalmente, seja raramente ou com pouca frequência. Mesmo que depois seja feita uma investigação e se prove que houve algum tipo de contaminação por causa desse biscoito, tudo pode ser facilmente atribuído ao armazenamento inadequado dos alimentos. E nesse caso, é simplesmente impossível provar uma contaminação intencional. Organizar isso em escala planetária não é difícil, assim, regulando a população nos países do terceiro mundo e também nos países do primeiro e do segundo mundo sem problemas. Muito já foi escrito sobre os malefícios do açúcar. Ele faz mal ao coração, causa cáries, diabetes, obesidade e assim por diante, numa longa lista. Também é chamado de morte branca. Mas o maior perigo que ele representa para o ser humano é justamente o fato de que os fungos gostam muito dele. Como vemos neste experimento, isso não é divulgado, mas são justamente os fungos que causam uma grande quantidade de doenças, em muitos casos, levando à morte. Veja mais detalhes no canal Playlist. Hidro. Cogumelos inteligentes que constroem estradas de um país em apenas um dia. Isso é uma informação legal e agradável, mas o fato de que os cogumelos podem ser um inimigo perigoso para o organismo, isso já é desagradável. Atualmente, é possível se infectar com parasitas de várias maneiras, através da comida, da água, do ar, por meio da pulverização na atmosfera sobre áreas residenciais, pela introdução de medicamentos no sangue ou pelo enfraquecimento dos órgãos do corpo com substâncias tóxicas. Aliás, a grande maioria dos tipos de alimentos não são próprios para o ser humano e têm um efeito tóxico no organismo, no corpo. Nesse caso, as bactérias e fungos patogênicos, que existem em abundância no ambiente ao redor, encontrarão sozinhos o caminho para o órgão enfraquecido. Proibir a contaminação descontrolada. Isso significa não apenas aprovar leis, mas também organizar instituições públicas e estatais para identificar toda a gama de influências exercidas sobre o ser humano e controlar todas as áreas onde há acesso ao corpo humano, incluindo pesquisas sobre os efeitos de todos os tipos de radiações eletromagnéticas. Depois é preciso adotar medidas proibitivas e punitivas. Por exemplo, vários estados dos Estados Unidos da América tentam proibir chemtrails em seus territórios. Legenda criada por